Olha só esse dado, hein? Você sabia que 1 em cada 4 pessoas no mundo morre por condições causadas por trombose? E apesar da gravidade, muitas pessoas desconhecem as principais causas, sintomas e também as maneiras de prevenção. Então, confere aí. Uma doença silenciosa. Nos últimos tempos, o número de pessoas que tiveram trombose aumentou. Aqui no Paraná, somente em 2018, foram 3.576 atendimentos realizados pelo SUS. No primeiro semestre de 2019, o número chegou a 1.806. No caso da Sandra, tudo começou durante uma viagem. Ela machucou o pé e durante o voo evitou mexer as pernas. O resultado? Uma trombose. 3 meses sem andar, uma cirurgia e remédios para a vida toda. Engessaram minha perna quando eu cheguei em Curitiba. Depois de uma semana começou a me incomodar. Também leiga, não sabia que era o início de uma trombose. Comecei a usar a bota ortopédica. Um dia levantei, pisei no chão. Começou a me doer muito a panturrilha, muita dor, muito forte e muita dificuldade para respirar. Parecia que estava quebrada a costela, me perfurando. Procurei ajuda de imediato e foi constatado que eu estava com uma TVP, uma trombose venosa profunda, que a partir daquele dia eu tinha risco de vida e que eu teria que passar por um tratamento bem sério. Foi onde eu fiquei hospitalizada por 11 dias. Você tem inchaços na perna, você tem dores. Se você esquece a medicação ou não toma os devidos cuidados, você começa a ter peso, a perna começa a pesar para carregar, puxar ela. Então, assim, isso já faz 10 anos e o preço eu continuo pagando. A disfunção é caracterizada pela formação de coágulos que bloqueiam a passagem sanguínea. Além de depender de alguns fatores como sedentarismo e condições de trabalho, muitas vezes a trombose surge por conta da genética. Para o Renato, o problema surgiu quando ele completou 30 anos. Foram 7 casos. Com 4 internações e 3 cirurgias para correção das veias, para poder ter uma circulação normal. Desde aquela época eu já deixei de jogar futebol, não poderia ter nenhum tipo de batida, né? Mas continuo com a minha caminhada. Quando eu faço viagens, as minhas viagens são com meia, eu coloco meia elástica para poder ter a circulação correta. E para evitar a doença, alguns hábitos são fundamentais, como praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada. A trombose é mais comum nos membros inferiores. Inchaço nos tornozelos, dor, sensação de cansaço e peso nas pernas são alguns dos sintomas. Procurar um médico é fundamental. Normalmente a gente tem que fazer exames. Sempre ver como que está, consultar o angiologista, ver como que está a tua perna, como que está a circulação, as tuas varizes. Que no meu caso, eu não tinha, dos quadros que ocasionam uma trombo, eu só tive uma torção em um voo. Então, quer dizer, pode acontecer com qualquer um. Pessoal, nós estamos aqui recebendo no estúdio para falar mais sobre isso o médico José Fernando Macedo, que é especialista em angiologia, cirurgia vascular e também endovascular. Bom dia, doutor, tudo certo? Bom dia. Então tá bom, então. Primeiro é o seguinte, está comum esse tipo de ocorrência no consultório do senhor? Não, é muito comum, visto que a população, nós temos um risco iminente de pacientes que tenham história familiar de trombose. Entendi. Então, isso há alguns anos atrás, já há mais de uma década, que se descobriu fatores genéticos que te levam a ter a probabilidade de desenvolver uma trombose. Entendi. Então, toda aquela pessoa que tem alguém na família que teve uma trombose, procure o teu médico, o teu angiologista, o teu cirurgião vascular, para receber uma orientação correta. Existem exames que vai detectar se você tem algum processo genético que possa você ter uma trombose venosa. Outros, vamos dizer assim, pessoas que não se cuidam, sobrepeso, falta de exercício físico, cigarro, tudo aquilo que faz com que você possa desenvolver uma trombose, nós temos que fazer a prevenção. Este mês de outubro é o mês da prevenção, comemora-se o mês da prevenção da trombose venosa. Teve uma ação da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia e junto com a cirurgia vascular, que associa-se à Sociedade de Trombose, para alertar a população da importância da prevenção. A prevenção faz parte da nossa vida. Então, você fazer exercício físico, manter um peso adequado com a sua altura, comer corretamente. O cigarro tem que excluir, tem que tirar o cigarro da vida das pessoas. Então, o exercício físico está fazendo a prevenção
de uma série de doenças, não só da trombose. Que é justamente que todo médico fala a respeito de prevenção de Mas determinados... não cai a ficha. Pois é. Deixa eu só aproveitar, doutor, você que está assistindo aqui, acompanhando essa entrevista, se tiver alguma pergunta para fazer para o doutor Macedo, então, por favor, mande pelo WhatsApp ou pode mandar aqui pelo YouTube também, que eu estou acompanhando todo mundo aqui que está acompanhando o programa no YouTube. Então, aí a gente já repassa aqui para o doutor. Ó, nosso WhatsApp está aí na telinha para você. É o 99127-6130 DDD 41. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, é fácil detectar, no meu dia a dia, esse risco de trombose? A reportagem mostrou o tal do inchaço, sim, mas tem outro detalhe, alguma coisa sintomática que eu vou perceber diferente? O detalhe que você possa ter uma trombose, vamos dizer assim, você olha na tua perna, uma delas está mais inchada que a outra. Por quê? Então, começa por aí. Se você tem varizes, procure orientação. Não queira conviver com aquelas varizes, que é uma anormalidade circulatória. Então, varizes não é só parte estética. Tem a parte estética que é importante, principalmente para as mulheres, mas o homem tem que também ser prevenido da trombose. E a trombose é um problema de gente idosa, de gente velha, como se fala? Tem paciente jovem, com o uso do anticoncepcional, com pacientes mais jovens, hoje desde os 12, 13 anos, hoje você vê gravidez em meninas de 12, 13 anos. Então, elas começam a usar anticoncepcional. Se elas fumarem, aumentem muito o risco de elas terem trombose venosa. Então, hoje você vê pacientes jovens que vão no teu consultório com uma trombose, uma flebite, que é a fase inicial do processo inflamatório de uma veia. Ele faz uma flebite porque ela fuma e usa anticoncepcional. Qual a relação do anticoncepcional com a trombose? Não, com o cigarro. Só o anticoncepcional, a probabilidade é muito pequena, sabe? Porque o anticoncepcional é em microdosagem, não é o problema do anticoncepcional. É a combinação? É a combinação das coisas. Por exemplo, paciente que faz reposição hormonal. Ela tem a vida inteira de um ciclo hormonal. Quando ela entra na menopausa e ela vai no médico, ela tem sintomas e tem indicação de fazer reposição hormonal, e ela fuma, ela é obesa, ela não faz exercício, ela fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, aumenta o risco dela desenvolver uma trombose. O senhor falou ela, por curiosidade, no consultório do senhor, o senhor atende mais homens, mulheres, que faixa etária? Mais mulheres. Mais mulheres. Com aquela predisposição... Proporção de 4:1. Cada 4 mulheres, um homem. Nossa. E é uma predisposição genética a maioria desses pacientes ou aqueles que adquiriram esse problema? Não, a maioria não é predisposição genética. A maioria é por falta de cuidados com a própria saúde. Alimentação, exercício e o cigarro. Obesidade, tudo isso leva. Meu Deus. E as pessoas, quando percebem, se dão conta desse problema, ainda há como reparar essa condição? Se você for atendido numa fase inicial, você tem os sintomas, você procura um médico. O médico pode ser o clínico, pode ser qualquer médico no pronto-socorro, encaminha você para o especialista. E você começa o tratamento prematuramente, a probabilidade de complicações futuras é muito pequena. Agora, se você tem uma trombose, você tem a perna inchada, você tem dor, você não procura o médico. Quando você procura o médico, vai ter uma trombose do sistema venoso profundo, você vai ficar com uma sequela. Lá na frente vão aparecer uma coisa chamada síndrome pós-trombótica. O que é? É aquela trombose que não recanalizou, você começa a ter feridas na perna, são úlceras na perna causadas pela trombose que você teve lá atrás. Entendi. Doutor, tem uma pergunta para o senhor aqui de um telespectador. Ótimo. Vamos lá ver. É a Célia. Tenho muita dor nos tornozelos, do joelho para baixo. Minhas pernas doem muito, ficam vermelhas e incham. Pode ser o começo de trombose? Ô, louco, Célia. Olha só, Célia, você ter só a dor não quer dizer nada. Precisa ver se você faz exercício, coleta vamos dizer assim, a tua relação peso-altura, se você trabalha muito sentado, se você fica muito em pé. Quer dizer, acontece muito para as pessoas que trabalham muito em pé ou têm sobrepeso e ficam muito tempo sentados. Então, assim, a perna ficar vermelha pode ser um sinal de outra coisa. Você pode ter uma infecção na perna causada pelo estreptococo lá, que você pode fazer uma erisipela, como os antigos falavam, que é uma linfangite, inflamação do sistema linfático. Então, você tem que procurar um especialista para receber a orientação correta. Tá certo. Tem mais uma pergunta para o senhor aqui, ó. Minha perna tem bastante veias estouradas e dói muito. A perna fica
inchada, acredito, pesada e formigando. É a Chora Viola que mandou pra gente aqui. Que bom, Chora Viola. Procure hoje um especialista, um cirurgião vascular, para receber a tua orientação correta. Porque se fala que tem veias estouradas, provavelmente sejam varizes. Se você tem dor, se você tem peso, se você tem cansaço, é a hora de procurar o médico. A longo prazo, o que provoca isso? O que é a trombose a longo prazo, doutor? A trombose a longo prazo é aquilo que eu falei. Vão ter sequelas lá na frente, se você não tratar, que vão começar, a perna começa a ficar escura, a perna inchada, a dor, edema, e você pode evoluir para uma úlcera. Úlceras são aquelas feridas que as pessoas têm na perna. Acontece isso ainda? Muito. Muito? Muito. Pessoas que vão deixando? Muito, é isso? Muito. Que coisa. Infelizmente. Doutor, mais alguma outra informação que o senhor queira passar que eu não tenha perguntado para o senhor? Eu acho que tudo passa pela prevenção. Pedir publicamente para a população que está nos ouvindo, procure cuidar da sua saúde. Caminhe de 40 a 60 minutos por dia. Suba numa balança, veja teu peso. Se você precisa emagrecer, vamos emagrecer. Faça ginástica, caminhar é de graça, tem em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora. Não deixe de caminhar. Doutor, vou aproveitar um pouquinho, rapidinho aqui, mais uma perguntinha para o senhor. Dá tempo, Paula? Mais uma perguntinha, então, aqui na tela. Vamos lá. O Bolos da Rose. Tive trombose há 1 ano. Tomo xarelto, é isso? Xarelto, Tem que tomar para sempre? Essa é a pergunta que a Rosemary, de Campina Grande do Sul, está fazendo. Eu entendi isso, né, doutor? Eu estou falando de xarelto? Não, está certo. Ela Veja bem, Rosemary, você toma xarelto porque você teve uma trombose venosa. Essa medicação é medicação anticoagulante, que se dá na fase inicial e, às vezes, dependendo do diagnóstico da sua trombose. Se for por problemas genéticos, dependendo da alteração que você tenha nos exames que diagnosticam uma trombofilia, você provavelmente possa ter que tomar um anticoagulante ou mesmo uma aspirina infantil para a prevenção de uma nova trombose. Então, eu não diria porque você tem que tomar o xarelto pela vida inteira, mas eu preciso que você, junto com o teu médico, o teu especialista, defina, porque é importante. O xarelto é um medicamento de ponta que pode lhe ajudar aí bastante. Doutor Macedo, muito obrigado pela participação, pela entrevista do senhor, tá bom? Ok. Espero o senhor numa próxima oportunidade aqui. Valeu, obrigado.